Aí dando sequência, tá? Falar um pouquinho sobre a parte de controle de versão. Ele é um sistema que registra as alterações de arquivo ou conjunto de arquivo, né, ao longo de um tempo aí, né, para que tu possa lembrar, acessar aí, né, versões específicas futuramente, tá? A parte de histórico de alterações, né? Ele tem um histórico completo, né? E a longo prazo aí de todos os arquivos, tá? Então ele não tem limite, assim, vamos dizer, né? E tem uma rastreabilidade capaz de rastrear aí as alterações que foram feitas, né? Ou seja, tu tem controle sobre todas as etapas ali que foram comitadas, tá? Aí, sistema de controle de versão distribuído, né? Como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. Como vantagem, né? Ele tem uma rapidez, uma autonomia, confiabilidade e a redução do custo com o servidor. Mas aí temos algumas desvantagens, né? Que ele é um pouquinho mais complexo, ele requer um maior conhecimento da ferramenta e processos, né? E uma maior capacitação do desenvolvedor, tá? Então, a curva de aprendizado aí ela é um pouquinho maior, né? E aí, trazendo para vocês, né, sobre o que é um repositório, tá? A gente falou tudo, né, mas a gente não viu essa etapa em questão. Repositório, ou chamado aí pela galera aí como repo, ele é um diretório onde a gente vai armazenar os nossos projetos. Ele armazena imagens, código, áudio, vídeo, enfim, uma infinidade de formatos. E aí o tipo de armazenamento ele pode ser local, que é na própria máquina, ou então remoto. O remoto, o mais comum aí a galera usa é o GitHub, que é o de código aberto, aí é um dos mais populares. Mas a gente tem o Bitbucket, né, que é mais para equipes aí que usam o sistema de Atlassian, né, como o Gira. Tem o GitLab, que é mais utilizado aí para DevOps, né, inclui CI/CD. Então são opções aí que tem também, tá? E aí falando um pouquinho, né, do GitHub, aí o queridinho aí da galera, né? Ele foi criado em 2008 pelo Tom Preston Werner, o Chris Washtra e PJ Heath. E também, claro, né, Scott Chacon. Então ele é uma plataforma aí de hospedagem de código-fonte, né? É considerada aí, como eu falei, a rede social do programador, né? E ele utiliza o Git para versionamento. É o nome é bem semelhante, né? Git, GitHub, né? E aí a ideia é simplificar o compartilhamento de projeto. Ele tem mais de 3 milhões de usuários, né? Mais de 12 milhões de repositórios, então ele é gigantesco e ele hospeda projetos importantes como o jQuery, Hub, on Rails, Node, Django, Bootstrap, enfim, N coisas, tá? E ele é uma ferramenta colaborativa que permite interações entre nos repositórios, né? Então eu tenho a liberdade ali de comentar algo que eu vi dentro de um repositório, trocar uma ideia, né? Enfim, eu posso contribuir, né? Claro, tudo mediante futuras avaliações. Eu posso ter projetos abertos, projetos fechados, né? Dependendo da conta do GitHub, né? Enfim, tem o linkzinho aqui para acessar o GitHub, caso alguém não tenha aí, é interessante já estudar sobre fazer um GitHub, né? Principalmente quem está começando aí, porque lá vocês vão disponibilizar todos os projetos, tá? E aí, agora mostrando um pouquinho como é que cria conta no GitHub, né? Acessa o site aí, né, do GitHub, padrão. E aí tu, claro, tu vai preenchendo com os teus dados de cadastro ali, né? Conforme as informações solicitadas, tu faz o preenchimento e vai avançando. Essa aqui é uma interface do GitHub quando tu cria do zero, né? Ele vai ter a opção ali de overviews, a parte de repositórios, aqui ele mostra um gráfico, né? De como tá o teu GitHub, teus projetos, no caso, né? Enfim, tem N funções aí que tu pode ir acessando
para mexer, tu pode editar esse readme aqui, né, como muitas pessoas fazem, então é bem tranquilo. E aí, agora vamos falar um pouquinho sobre a criação do repositório, tá? O primeiro passo aí, né, que é a criação do repositório, né? A gente vai lá naquela aba de repositórios, né? Que tem, ó, repositories. A gente faz o acesso nela. E aí aqui a gente bota um nome que seja interessante para o nosso repositório, né? Por exemplo, teste 1, teste 2, né? O que for. Aqui está um pouquinho pequeno, tá? Mas o que acontece? Tá mostrando para vocês aqui. Ele vai trazer o nome do usuário do GitHub. Aqui o nome do repositório que vocês querem criar, né? No meu caso aqui eu criei um repositório underline test. É convenção, tá? Essa questão de botar o underline para separar. Tem a opção do público ou privado, né? O público acesso a todos, o privado é algumas pessoas, porém na versão free ele é limitado o privado, se eu não me engano, 2 ou 3 repositórios, tá? Mas não tem problema deixar público porque ninguém faz alteração no teu projeto sem que tu aceite, tá? Então é bem tranquilo. O readme aqui, né, que tu tem a opção de criar automaticamente é para adicionar informações, né? É como se fosse um bloco de notas ali para te fazer. Git Ignore, ele é muito utilizado para desenvolvedores, né? Que é, por exemplo, assim, na minha experiência, arquivos de configuração, por exemplo, Node Modules no Node, não faz sentido eu subir porque ele é um projeto muito pesado, muito pesado. Então eu coloco dentro do ponto git ignore node underline modules. Para Java tem opções aí, né, de ignorar alguns repositórios que não sejam interessantes, né? Ele subir para o GitHub, deixar essencialmente só arquivos de configuração, arquivos de código em si, né? Então tudo tu coloca dentro desse .git ignore. Se tu já não tiver no teu projeto, tu pode criar um aqui também, não tem problema, e create. Aí beleza, criei o repositório remoto, né? O que eu faço agora, tá? O GitHub ele vai te trazer as opções aqui, né? Aqui eu particularmente não mexo muito nisso daqui, né? Mantenho como tá, mas tem a opção de download, né? Se tu quiser clicar, fazer o download por um arquivo zip, né? Enfim, eu não aconselho, não é que não funcione, tá? Eu aconselho, encorajo vocês a fazer sempre da forma mais hardcode, que é via terminal, até para ir praticando, porque terminal todo mundo utiliza aí, né? Meio que padrão já. Então, beleza. Vou pegar aqui o endereço que ele criou, né? HTTPS, né? Enfim, o identificador aqui, né? Do meu ponto .git, o identificador do meu repositório. E aí ele já traz uma colinha bem legal aqui para nós, né? Que é quando tu vai criar um repositório local do zero, né? Ou seja, tu não criou nada no teu projeto, na tua máquina e tu vai começar do zero. Teu primeiro passo foi criar um repositório no GitHub e na sequência tu vai baixar esse repositório para trabalhar dentro dele. Tem essa opção que tu faz o git init ali, né, que nem a gente mostrou no começo, tá? O git init tu pode adicionar o readme.md, que é o que eu comentei antes ali, que é aquele arquivo identificador, é um arquivo de texto, né, num padrão Markdown. O git commit "-m", que é onde m minúsculo, que é onde tu vai botar a mensagem, né? Nesse caso, first commit, primeiro commit. O git branch "-m", com a letra maiúscula, que é para renomear a tua branch, né? Nesse caso, ela vem para o padrão master, tu vai renomear para main. O git remote add origin, esse momento é crucial porque é aqui que tu vai colar esse endereço aqui, que tu vai apontar o teu repositório remoto que está aqui no GitHub.
Então tu vai fazer git espaço remote espaço add espaço origin e vai colar esse endereço por completo, tá? Basicamente é isso, dá um enter. E git push espaço traço u espaço origin main. O que acontece, tá? Para explicar um pouco sobre a diferença. Quando tu fizer git push traço u, tu tá identificando que esse é o repositório padrão que eu quero que ele faça os push. Push é envio, tá? Então, por exemplo, assim, eu não quero ficar toda hora digitando git push origin main, origin feature test. Eu só quero colocar git push. Se eu colocar git push e der o enter, ele vai saber que é a minha origin main. Mas eu particularmente não utilizo, porque como eu trabalho com várias branches, para mim faz sentido eu digitar git push origin feature test, origin main, origin, enfim, a infinidade de branches aí que tu estiver trabalhando. Esse é um primeiro caso. O outro caso é quando tu já tiver um repositório local, né? Que é o que? Eu já tenho um repositório onde eu estou trabalhando, já fiz a minha aplicação toda, já está tudo funcionando, só que, quero subir para o GitHub. O que acontece? Vou, mesmo processo, criei o meu repositório, ele criou aqui para mim, né, o endereço, tudo mais, o repositório remoto, mas eu não quero ter que fazer toda essa parte de baixar, fazer commit, tudo mais, né, porque senão ele vai criar uma outra pasta, talvez vá confundir um pouquinho o que eu faço. Aí tu faz o seguinte, tu vai ter que começar pelo mesmo modelo, né, que é acessar a tua pasta através do git bash ou se tu tá utilizando uma IDE com terminal bash, pode fazer por ela. E aí tu vai fazer o git init. E aí fez o git init, ele deu ok, diz que tem um arquivo .git criado, né, mesmo que seja oculto. Ele vai fazer o git remote, aí tu faz o git remote add origin e aí cola o endereço esse aqui. Pode ver que aqui, ó, esse passo, ele é muito igual a esse passo aqui, que é o git remote add origin. Eu vou conectar o meu repositório local, eu vou apontar o endereço do meu repositório remoto. Beleza. Fiz isso, dei o OK, apontei para ele onde é que ele tem que se localizar remotamente. E aí eu vou fazer o git branch "-m" maiúsculo main, se eu quiser mudar o nome da minha branch atual que eu tô para main. Se eu não quiser, não tem problema, ele vai vir por padrão, por default, sendo o nome de master. E aí aquela mesma coisa, git push -u origin main, se eu quiser deixar o origin main como o push padrão. Se eu não quiser, eu não utilizo assim. Então, toda vez que eu faço um push, eu faço git push e digito origin, e aí eu coloco se é a main, se é feature test, se é teste 1, teste 2, né? Enfim, a branch que eu estiver trabalhando. Mas se tu quiser só digitar git push, ele já vai identificar que é para ir direto para a origin main aqui, ou outra origin que tu queira configurar, tá? Esse U ele serve para apontar um repositório padrão remoto, tá? E aí, trazendo aqui um exemplo prático, né, de como funcionaria, ó, eu fiz o git init no meu repositório, inicializei ele, pode ver que ele não tinha nada aqui ao lado, ele já criou um master aqui entre parênteses, né, para identificar em outra cor também. Vou fazer um git add, esse daqui é um txt qualquer que eu criei, né, é um arquivo. Git add e boto o nome do arquivo completinho com a sua extensão e dei o enter. Adicionei o arquivo. Só que não basta adicionar, eu tenho que fazer um commit nele. Então eu vou commitar, eu vou criar uma mensagem para ele. Então, olha lá, ó, git commit -m first commit.
eu criei um commit qualquer, né, com o nome que tu quiser, tu pode botar ali N coisas, sempre dentro da aspas, né? Aqui para o commit tu pode usar aspas simples ou duplas, né? Não tem problema. E aí ele vai dar ok aqui, tá? Criou o hashzinho, tudo mais aqui, ele não mostra todo o hash, mas ele diz que o arquivo foi para a área de change. Criado, exemplo 1.txt. Git branch -m main. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mudando para minha branch, eu estou renomeando a minha branch master para main, ó, o M maiúsculo aqui, ó. Estou renomeando ela, tá? E aí, git remote add origin, eu colei o endereço que eu peguei lá no meu GitHub e colei aqui e dei o enter. Então, tipo assim, aqui eu mudei o nome da minha branch, que eu tô no momento, ó. Ela tava como master. Aqui, posterior ao enter, fazer aquele comando, ela se chama main. E aqui eu conectei o meu repositório remoto. E aí ele, tipo, agora ele tá apontando o meu repositório local para o meu repositório remoto lá. Ele sabe, ah, não, tá. Quando eu fizer o push, que é o empurrar, ele vai direcionar para aquele endereço. Basicamente é isso. E na sequência eu coloquei aqui, ó, eu fiz o git push, porque é o que eu preciso para fazer com que ele direcione para lá, mas eu tenho que mostrar onde é que ele tem que direcionar. Eu utilizei o traço U, porque eu não quero toda hora estar fazendo o mesmo comando, espaço, origin main. Mas eu poderia simplesmente botar git push origin main. Não tem problema, só que toda hora eu teria que botar git push origin main, origin isso, origin aquilo. Então, como eu só tenho essa branch aqui, eu estou trabalhando sozinho, eu vou direcionar tudo para origin main. Então, basicamente é isso. Nas próximas eu só farei git push, porque ele sabe que sempre quando eu fizer o push eu tenho que direcionar origin main, tá? Basicamente é isso aí. Então, aí ele trouxe aqui, né, o resultado que ele fez o commit, tá? O endereço, o repositório. E é isso, bem tranquilo, tá tudo certinho lá. Se eu for lá no repositório e atualizar ele, ele vai aparecer o commit que eu fiz na sequência, tá bom? Todo o histórico lá, né? Enfim, tudo que compete a ele. E aí, para finalizar, né, a parte de clonar um repositório, né? O que seria o clonar um repositório? Pô, vi, por exemplo, assim, entrei lá no GitHub e tal, tô estudando sobre Java e vi um repositório bem legal aí de uma calculadora que a pessoa fez em Java. Ah, vou baixar esse código para fazer na minha máquina, né? Para rodar na minha máquina e ver como é que faz. Tem duas opções, tá? Isso se chama clone, que é fazer aqui, ó, open com GitHub Desktop, caso tenha instalado, fazer um download no formato zip, né, que daí tu vai ter que descompactar a pasta, né, e abrir a tua IDE através dele, ou a mais que eu aconselho a fazerem, né, até para ir testando, que é fazer essa cópia através do terminal de comando. Ah, mas como é que eu faço isso? Aqui tem um passo a passo para vocês, mas basicamente, ó, tu vai copiar esse endereço que tem aqui, tem até o botãozinho de cópia aqui do lado aqui, né? Copiou ele, tu vai abrir o teu terminal, né? Seja Git, se estiver utilizando o Linux, ou o Git Bash, né? No caso do Windows aí que a gente anda fazendo. E aí tu vai, eu sempre indico tu procurar uma pasta em um local que tu queira salvar esse repositório. Tu não precisa automaticamente criar uma pasta, né? Mas, por exemplo, tu vai salvar na área de trabalho. É uma opção. Tu vai pegar esse teu terminal Git Bash e direcionar o trajeto dele até a área de trabalho. E dentro, tu vendo que ele está agora na área de trabalho, tu vai digitar o seguinte comando: git clone, o espaço e cola o endereço esse que tu copiou. Ó, copiou esse endereço, depois do git clone espaço, tu colou esse endereço e basta dar o enter.
Ele vai baixar todo esse repositório. Pode ser que demore, pode ser que não, dependendo da questão de internet, tamanho do repositório e tudo mais, né? E aí, beleza, baixou isso daí, basta acessar a pasta lá, então. Tá feito o clone, basicamente é isso, tá, pessoal?